É até bom a gente também verificar, né? Pode ter, às vezes, algum comentário, às vezes, não muito desejável, né? Faz parte. Aconteceu alguns comentários na live do presidente Caio. Nossa, falei, meu Mas não Deus. tem jeito. É, É isso aqui. eu abri a tela também do Facebook aqui. Olha lá, acho que a gente já está ao vivo, hein? Estamos ao vivo? Ok. Ah, achei aqui. Olha Então, lá, o pessoal começando a entrar, 5 pessoas visualizando. Boa noite para todo mundo. Já é boa noite, né? Quase. Faltam 2 minutos para 6. já podemos considerar boa Boa noite, né? noite. Deixa eu pegar aqui o link. Nossa, eu ainda não consigo localizar no Face. Tá. Logo depois tem os vídeos, aí tem páginas relacionadas e aí já vem já a indicação da live. Ótimo, já estamos aqui. Estou verificando aqui. Quero agradecer aí o convite, viu, doutor Paulo, que se poder compartilhar aí com tantas pessoas que devem estar cheias de dúvidas sobre a audiência virtual, teleaudiência. Carapicuíba começou a fazer as audiências dia 27 de abril, segunda vara, primeira vara criminal também, infância e juventude. Tem sido muito, muito positiva a experiência, nos surpreendeu bastante a qualidade do som, da imagem dos CDPs e da Fundação Casa também. Eles já estavam um pouco à frente do judiciário, do fórum, porque eles já estavam fazendo as citações, intimações dos réus presos nos CDPs. Os oficiais de justiça já estavam fazendo pelo Teams, por essa ferramenta, então eles já estavam equipados, já estavam bem adaptados aí a essa realidade. Então, foi um facilitador. A gente pôde contar aí também com a parceria da Defensoria Pública de Carapicuíba, que abraçou aí a causa, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal também foram super solícitas. Todas criaram salas apropriadas nas sedes das companhias da Polícia Militar, na sede da Guarda Civil de Carapicuíba, e em cada delegacia de polícia, em que são tomados esses depoimentos desses agentes públicos. Então, foi muito bom, assim, foi um trabalho construído em conjunto, né? Nós sabemos que a maioria da nossa população aqui de Carapicuíba acaba sendo servida pela Defensoria Pública, mas existe um número também considerável de processos em que há advogados constituídos no criminal e que devem estar aí com muitas dúvidas, né? Nós temos aí o mês de maio em mais uma quinzena para realizar audiências, talvez o mês de junho, porque nós aqui da Grande São Paulo não estamos numa situação muito privilegiada, né? É bem possível que junho também os fóruns continuem fechados. Então, poder estar falando hoje aqui com o senhor, ter esse apoio da OAB de Carapicuíba na divulgação da informação, né? Porque muitas vezes a gente tem medo do novo, a gente não sabe mexer na ferramenta, não sabe como funciona, então acho que é um momento aí para dar informação para as pessoas, tirar as dúvidas, né? Eu preparei um PowerPoint para mostrar a ferramenta, então acho que vai ser bem, bem bacana, bem produtiva. Doutora Sandra, primeiramente quero agradecer a doutora por ter aceito o nosso convite. A doutora é uma referência no Ministério Público de São Paulo, sempre solicita a advocacia, agradecer sempre a vontade de melhorar as questões da nossa comarca. A gente sabe que é uma comarca que tem muitas dificuldades, né, em razão da condição social,
e a doutora sempre muito presente, né? Então, agradecer todo o trabalho que a doutora tem desenvolvido. E é uma honra para todos nós, a advocacia, ter a doutora hoje aqui para falar um pouco sobre a audiência virtual. Sei que a doutora foi uma das pioneiras aí, conversando com o judiciário, até mesmo no CDP, para que isso seja implantado. E tenho certeza que desta live virão outras, né? Já temos aí o convite do próprio doutor Luiz Rogério, presidente da OAB da Lapa, que está nos auxiliando, aqui também rendo as homenagens por estar nos ajudando aqui nessa parte virtual, e agradecer também todos os colegas que já estão conosco. Então, passar a palavra para a doutora já preparou o material para nos apresentar. Fique à vontade, viu, doutora Sandra? Bem, Dr. Paulo Kiss, que já participou aí de um ensaio, né? Nós também fizemos aí, eu, Dr. Paulo Kiss, o Dr. Renato, a doutora Camille, que são os juízes das varas criminais, fizemos aí um teste pelo Teams, e começar dizendo sobre essa disposição, não só do Ministério Público, como também do Judiciário, em auxiliar os advogados que estiverem de acordo com a realização da audiência virtual e tiverem qualquer tipo de dúvida, de dificuldade, os assistentes dos juízes, tanto a doutora Camille quanto o doutor Renato, Bom, a ferramenta que é utilizada é a ferramenta do Teams. Eu não sei só como faz para colocar na tela o doutor que estava nos auxiliando aí. Eu não sei aí como que faria para ficar maior para as pessoas que estão... Isso, acho que talvez possa ser... bom, enfim, a teleaudiência... então, está sendo feita pela plataforma Teams. É importante deixar bem claro que não precisa baixar nenhum programa no computador. Aquela pessoa, o advogado que for fazer o acesso pelo computador, não é preciso baixar nenhum programa. E pode ser feita, de qualquer forma, por smartphones. Nós fizemos um teste com o Dr. Paulo Kiss, e pelo smartphone, eu não sei se pelo modelo, pelo tipo da plataforma utilizada, se faz alguma diferença se é iOS ou se é Android. No Dr. Paulo exigiu que fosse baixado o programa Teams, que de qualquer forma também é um aplicativo gratuito, você pode se cadastrar, a única exigência é que tem que ter um e-mail, ou Hotmail ou Outlook, que também para cadastrar esse e-mail é gratuito. A gente consegue aí depois organizar no computador múltiplas telas, mostrando, fiz aí um exemplo em que a gente consegue colocar de um lado a audiência, o processo aberto, a gente consegue, né, conseguir aí trabalhar com todas as diversas telas abertas, para conseguir ver a audiência, ver o processo, manusear o Word para fazer as nossas anotações. Então, a gente consegue se organizar aí dessa forma. Bom, quero ser bem prática, porque acho que todo mundo quer saber, nossa, como que funciona, né, esse aplicativo? Bom, o advogado estando de acordo em realizar a audiência virtual, ele vai receber no e-mail que ele indicar para o cartório o convite. Enfim, ele vai visualizar esse convite lá na tela dele, do e-mail, e ele vai clicar, vai estar escrito lá, ingressar em reunião do Microsoft Teams. Lá vai ter os dados do processo, né, para qual ele está convidado. Ele vai clicar, então, nesse ícone, eu coloquei com uma seta, né, ingressar em reunião do Teams. Automaticamente ele vai abrir uma página na internet e ele vai perguntar se você quer abrir com o aplicativo ou não. Então, você pode colocar cancelar nessa telinha, nesse retângulo que aparece, dizer que você não quer abrir pelo aplicativo, e em seguida você vai clicar
em vez disso, ingressar na web. Então, essa é a forma que você consegue visualizar no seu e-mail e entrar pela web sem ter a necessidade de baixar o programa. Depois que você clicar nisso e ingressar pela web, vai aparecer uma tela em que você vai colocar o seu nome, né? Vai colocar o seu nome, primeiro nome, enfim, o nome completo, e vai clicar no ingressar agora. O ingresso na sala de audiência não é automático. Vai ter um auxiliar do juiz que vai receber, né, essa sua entrada, essa solicitação de entrada, e você vai ver na sua tela, o advogado vai ver lá, alguém na reunião deixará que você ingresse em breve, como se fosse uma sala de espera virtual, um lobby. Você fica lá aguardando até que seja liberada a sua entrada, né? Então, fica lá aparecendo essa mensagem, como se tivesse uma sala de espera virtual, com a mensagem, alguém na reunião deixará que você em breve. Depois que o auxiliar do juiz autorizar a sua entrada, a entrada do advogado, então ele vai ver todo mundo que está ali naquela sala, ali só para dar um exemplo, eu fiz um print ali de tela em que estão o juiz, a defensora, a minha imagem aparece pequena ali embaixo, e o réu que estava lá no CDP, e na barra inferior você tem ali os botões para ativar ou não a câmera, microfone, enfim, todos esses aplicativos são bem intuitivos e um pouco parecidos entre si, né? O Zoom, que eu acho que é o mais, tem sido bastante aí usado por todos. Depois, então, desse seu ingresso ali na barra, você tem, então, os botões para ativar ou desativar a câmera, ativar ou desativar o microfone, o chat, se você quiser mandar uma mensagem escrita, você pode utilizar esse chat, você clicando vai aparecer. Esse outro ícone é para as pessoas que estão na audiência, você clicando nele, você consegue perceber todo mundo que está com você na audiência, consegue ver as pessoas que estão acompanhando, o botão de desligar, e esses 3 pontinhos você ainda consegue, por exemplo, ajustar a tela de fundo. Às vezes você está em algum ambiente que não é muito favorável para poder fazer a transmissão, você consegue aí escolher um fundo diferente. A respeito de gravação, também me perguntaram. Depois, só para deixar todos tranquilos, eu já repassei esse PDF, esse PowerPoint para o Dr. Paulo, e depois ele pode encaminhar para o e-mail de todo mundo, enfim, quem quiser depois dar uma relida. A respeito de gravação, apenas os usuários do TJ podem gravar. Então, o promotor, o defensor, o advogado, a testemunha que estiver acessando, ninguém pode gravar o conteúdo da audiência. Apenas essa é uma ferramenta disponível para os funcionários do TJ. E sempre que começar a gravação, aparece um aviso bem claro, dizendo que está se iniciando a gravação. Então, a gravação, ela começa e dado esse aviso para todos. Então, aparece lá, a gravação foi iniciada, essa reunião está sendo gravada, ingressando você dá consentimento para que essa reunião seja gravada, enfim. Esse conteúdo, ele não fica disponível no ESAGE, tá? A comarca de Carapicuíba usa a gravação das audiências na plataforma ESAGE, mas como essa gravação é pelo Teams, não é possível fazer o upload para o ESAGE. Então, como você vai receber? Você vai receber depois um link por aquele mesmo e-mail que você foi convidado, você recebe um link para você acessar a gravação da audiência. Para quem quiser baixar o aplicativo, eu tenho um aplicativo, né, uma ferramenta que foi também adquirida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Fica bem bacana, a gente consegue organizar ali virtualmente no calendário todas as audiências que estão agendadas, enfim.
Sobre, agora, a questão de entrevista, questões mais não de ordem da ferramenta, né? Sobre a audiência em si. É absolutamente garantida a entrevista reservada com réu ou com adolescente apreendido, presentes nessa sala virtual, apenas o advogado ou defensor público e seu assistido. Então, como eu disse para os senhores, o funcionário do judiciário, ele admite as pessoas na sala e ele vai admitir, no momento dessa reunião, dessa entrevista reservada, apenas o advogado e seu cliente. Ninguém mais participa desse momento. E quando o advogado ele encerra essa entrevista, ele vai lá no chat, que eu mostrei para os senhores, e clicando ali no chat, o advogado escreve, olha, já encerrei a minha entrevista, e aí, então, o servidor do judiciário admite aí as outras pessoas, o juiz, o promotor, a testemunha para começar. Com relação à incomunicabilidade de testemunhas, agentes públicos, a promotoria criminal instaurou um procedimento administrativo para acompanhar as questões de ordem criminal agora na pandemia, e por esse procedimento estão sendo tratadas todas essas questões. Então, tudo que foi tratado foi formalizado, tudo feito por ofício, foram feitas reuniões, como disse, com os comandantes das polícias, e eles estão bem já orientados sobre o que é incomunicabilidade, a necessidade de preservar isso. Então, o superior hierárquico, que é responsável por aquela sala de audiência, de tomada de depoimento, seja na delegacia ou na sede da companhia da Polícia Militar, na sede da Guarda, esse superior hierárquico fica ali encarregado de garantir que, enquanto uma testemunha está sendo ouvida, a outra não está junto, não está naquele mesmo ambiente. A juíza também, antes de iniciar a audiência, ela, da mesma forma que ela faz, né, a advertência sobre as penas do crime do falso testemunho, ela também já faz essa advertência a respeito da incomunicabilidade das testemunhas. Oitiva de testemunhas civis, como é que faz? Se eu tiver uma testemunha e eu quero fazer audiência, mas é uma testemunha civil, olha, não tem tido problema, se os advogados não se importam, já aconteceu, testemunha fazer essa oitiva da sua residência, também já aconteceu, caso de testemunha de defesa, como que eu vou fazer? Não tem problema nenhum, normalmente os promotores não têm se colocado contrários a isso, a testemunha de defesa também pode fazer a oitiva da casa, ou do próprio escritório do advogado, tá? E muitas vezes há a questão de acesso do Teams. Às vezes a pessoa não tem essa familiaridade com e-mail ou não usa conta de e-mail, não consegue fazer todo esse processo que a gente mostrou. Então, até não sei quem que está manejando aí, se pode colocar a minha imagem de novo na tela? Como que tem sido feito nesses casos? Quando a testemunha tem alguma dificuldade de ordem técnica aí para entrar pelo Teams, o WhatsApp é uma coisa que todo mundo tem, né? Muito difícil hoje em dia uma pessoa que não tem. Então, vamos imaginar que eu sou assistente do juiz, o assistente do juiz faz a chamada de vídeo pelo WhatsApp com a testemunha e vira a tela do celular para a câmera, e de modo que a gente já fez várias vezes isso, a gente consegue ouvir com bastante qualidade, não tivemos nenhum problema. Então, eu quero ouvir uma testemunha, ela não consegue entrar pelo Teams, não tem problema nenhum, ela pode fazer essa chamada de vídeo pelo WhatsApp. Já aconteceu, inclusive, com um policial, teve um problema no computador e foi feita a oitiva dessa maneira. Eu deixei também aqui os contatos das varas, os juízes já se colocaram à disposição, né? Tem lá no site do TJ, enfim. Mas basicamente é Carapique, o número da vara, né? 1, 2, 3, 4, CV se for cível e CR se for criminal, @tj.jus.br. O servidor vai atender aí e vai poder tirar todas as dúvidas, tal. Enfim. A minha apresentação basicamente era essa, e eu acho que agora que vem a parte mais interessante, que é dúvidas, questões, e eu estou aí completamente aí aberta para poder
atender aí às dúvidas. Tá um barulho aí também? Agora parou. Parou. Talvez por causa do fone, não. Agora parou, melhorou. Acho que o problema era eu. Eu acho que talvez diminuir o volume ou usar o fone. Isso é uma coisa que às vezes acontece na audiência. Fica até uma dica, quando a gente usa o fone de ouvido, a gente evita que dê essa microfonia, inclusive o fone de ouvido de preferência com o microfone, porque estando com o microfone, ele acaba captando mesmo só a sua voz, diminui bastante a captação do som ambiente, né? Então, às vezes tem o vizinho martelando alguma coisa, carro passando na rua, e o uso do fone com microfone ajuda bastante aí a minimizar isso e melhorar o áudio. Já fica a dica, então. E parece que o problema eu não estou conseguindo baixar um pouquinho o volume, talvez ajude aí. Porque ele começa a captar o som que está sendo transmitido, né? Melhorou um pouco? Melhorou um pouco, melhorou. Perfeito. Então, a explanação da doutora foi excelente, né? Tem algumas questões que talvez a gente precisa voltar aqui, mas eu acho que até são pontos que a doutora já comentou. Uma dúvida muito recorrente aqui na advocacia é a oitiva da vítima, né? Como que a vítima vai ter essa facilidade, né, no momento da audiência virtual, a questão talvez do réu, né, vai presenciar, não, né, toda audiência ela vai ser gravada, né, como que ficaria essa questão especial da vítima? A questão da vítima foi que eu mencionei em um determinado momento, vamos reforçar, a vítima ou uma testemunha que não seja policial, não seja agente público, que não tiver condições de entrar pelo Teams, não tem problema nenhum, a gente tem no WhatsApp dessa pessoa, a gente faz, o funcionário do juiz, o assistente do juiz faz a ligação, né, pelo WhatsApp, vira a câmera, vira em direção da câmera, de modo que a pessoa vai poder falar e ser ouvida e ser vista por todos. Alguns casos se prefere fazer a oitiva da vítima, no caso de um roubo, não, eu faço questão que a vítima seja ouvida presencialmente, então pode ser que seja feita uma primeira audiência só para ouvir os policiais e uma segunda audiência para o reconhecimento, mas assim, na prática tem funcionado, inclusive a própria vítima pode colocar o dedo em cima da câmera para não divulgar a imagem, ou ela pode fazer a própria ligação e, em determinado momento, tirar a sua imagem, né? E com relação ao réu presencial ou não, aí é como na presencial, né? Então, antes a vítima ou a testemunha, ela é perguntada, você pode depor na presença do réu, ou você fica constrangida, você prefere que o réu não esteja na sala, daí ela dizendo, eu prefiro que ele não esteja na sala, o réu é retirado dessa sala virtual e depois do depoimento dela, ele retorna, né? Então, é possível fazer dessa maneira. Uma outra pergunta. É comigo mesmo. Está me ouvindo? Deu para ouvir? Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Uma pergunta da doutora Cíntia Romão, como fica a questão da consulta ou entrevista com o réu antes da audiência, pois muitos de nós também temos o contato com o réu na hora. Sim, então imaginar que essa sala virtual ela pode ser manuseada pelo assistente do juiz, né? Como se fosse algo presencial. Então, tem advogados que preferem conversar com o seu cliente antes da audiência
e tem advogados que preferem conversar entre a oitiva das testemunhas e o interrogatório. Não tem problema nenhum, as duas hipóteses são plenamente possíveis. Se preferir conversar antes, o funcionário do judiciário, ele admite na sala apenas o advogado e o seu cliente, e o próprio assistente do juiz sai da sala, de modo que ficam só os dois. Fica aberto só o chat. E quando o advogado termina de fazer essa entrevista reservada, ele escreve ali no chat que foi encerrada, e aí, então, as outras pessoas entram. Da mesma forma, se quiser ter essa entrevista no meio da audiência, entre as testemunhas e o interrogatório, também é possível, as demais pessoas saem da sala e depois elas são readmitidas, né? E lembrando que não é possível, como eu disse ali, sempre que o promotor ele pediu para entrar na sala, ele não vai entrar. Alguém tem que liberar essa entrada dele. Então, não há possibilidade de que alguém esteja vendo ou ouvindo essa entrevista, que não é gravada, né? Como a gente disse, toda vez que começa a gravação, fica um alerta bem grande falando sobre essa gravação. Muitas vezes também a gente se conversa por WhatsApp, né? Se eu não tenho muita facilidade para falar pelo chat, não tem problema nenhum, a gente conversa pelo WhatsApp também, não tem problema nenhum. A Tatiana Bertolo coloca aqui uma dúvida. Ingressei em um caso ontem, onde já ocorreu uma audiência por videoconferência, onde os envolvidos foram próximo do dia 20, e será o interrogatório do réu. Como acessar a gravação dessa audiência já realizada para orientação do meu cliente e para fazer os memoriais? Perfeito. Então, o advogado que entrou agora e não teve acesso ao conteúdo da gravação anterior, ele pode mandar um e-mail, né? Eu deixei aí no PowerPoint o e-mail da vara, fazendo essa solicitação, ou pode fazer isso pelo processo mesmo, peticionar, indicando o e-mail para receber esse link, que vai receber com certeza. Então, vai vir o link, então, para o advogado, caso ele queira ter acesso aí o Exatamente. Eventual oitiva já realizado. Essa Não sei se era só a minha gravação que deu problema, se a do doutor Paulo também. Se alguém puder me responder, eu vi que teve gente falando que travou, se alguém puder me responder aí se voltou ao normal. Vamos ver se restabelece aí a gravação. Acho que restabeleceu, né? Se alguém puder escrever aí no chat se voltou. Então tá bom.
Vamos lá, realmente, esse tipo de problema pode acontecer durante a audiência, e o que eu quero passar para todo mundo é esse espírito colaborativo de todo mundo que está ali participando e plenamente entendendo essas dificuldades técnicas. Inclusive, já aconteceu em audiência comigo, se você tirar o vídeo, por exemplo, e você ficar só no áudio, facilita bastante aí na velocidade da conexão, então também não tem problema nenhum. Fiz uma audiência com um advogado que foi dessa maneira, ele se apresentou e ele acabou tirando a imagem para poder facilitar ali nessa conexão. O importante, assim, que todo mundo entenda que realmente estamos num sistema colaborativo e que se tiver um problema de conexão, a gente refaz a audiência. Isso vai ser um problema, mas um problema que dá para a gente solucionar, né? Quem mais? Perguntaram também sobre quais tipos de audiência estão sendo feitas assim. As varas estão dando prioridade para os casos que são urgentes e que são mais simples de serem feitas as audiências dessa forma. Então, as audiências de réu preso, com as testemunhas que são só policiais ou guardas municipais, policiais civis militares. Então, audiências de tráfico, audiência de receptação. Nós já fizemos, inclusive, audiência de roubo. Era um caso de uma vítima protegida, que numa audiência anterior já não tinha sido localizado, tinha saído um ofício para que a delegacia de polícia tentasse localizar essa vítima protegida. A ideia era que, se ela fosse localizada, ela seria levada para a delegacia de polícia para prestar o depoimento, porém ela não foi localizada, eu acabei desistindo da oitiva, e ela acabou havendo um pedido de absolvição do Ministério Público, o réu foi absolvido. Então, a prioridade realmente é o réu preso com as testemunhas que são policiais, mas pode acontecer de ter outro. Já teve a audiência da doutora Débora, que divide a atribuição na segunda vara criminal comigo, já fez audiência com testemunha de defesa, que foi até o escritório do advogado, prestou depoimento também, não teve problema nenhum. Vamos ver qual mais pergunta temos aqui. Sobre a concordância, né? O espírito, que eu posso dizer por Carapicuíba, né, que eu sou promotora em Carapicuíba, o espírito dos juízes é que, se o advogado não concordar, não vai ser feita a audiência, né? O primeiro provimento que falou sobre isso dizia que o juiz podia dispensar a concordância do advogado. Agora, um segundo provimento diz que a realização da audiência independe da manifestação de concordância do advogado. Assim, o espírito que eu posso dizer desse grupo que está trabalhando se o advogado não concordar, não vai ser realizada a audiência. Porém, nós temos observado vantagens, realmente, mesmo para o réu preso. Você pega, por exemplo, um caso de tráfico primário, bons antecedentes, que está preso. Ele sendo condenado, muito provavelmente 1 ano e 8 meses, ele pode pegar um regime aberto, prestação de serviço à comunidade, ou mesmo que ele pegue um regime fechado, às vezes pelo tempo de prisão que ele tem, ele já pode pleitear um benefício, então acaba sendo vantajoso. Ou nesse caso da extorsão, que eu disse, era um caso bem grave, um sujeito que havia sido sequestrado, entre aspas, né, para ser levado para um tribunal do crime do PCC, e os fatos eram muito graves, mas a vítima não foi localizada, então eu já pedi absolvição, ele saiu absolvido, eram 3 réus, saíram absolvidos dali. Então, quer dizer, era um advogado constituído nesse caso, além da defensoria. Se tivesse deixado para 1 mês depois, quer dizer, ele ia ficar 1 mês preso aí para aguardar uma sentença de absolvição, né? Então, tem sido vantajoso, mesmo sendo uma condenação, a gente tem percebido vantagens, né? Pelo menos já aí para conseguir benefícios. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Tendo a resistência de muitos colegas, porém temos que nos adaptar, entender as novas ferramentas estão aí para serem utilizadas e moldadas. Quando entrar no sistema digital, peticionamento, houve grandes resistências. Olha o resultado de hoje. Dr. Márcio Santoni, boa noite.
colega aí com quem eu tenho dividido bastante plenário do juiz. Aqui, tá caindo. O senhor voltou, que bom. Mas eu segui aqui firme. Realmente, assim, quando toda mudança acarreta, isso é natural do ser humano, toda mudança, isso vai necessitar de uma adaptação, né? A gente fica tenso, saber se a gente vai conseguir se adaptar àquilo, e eu acho que, assim, a gente tem que tirar o melhor de tudo. O que também conversei com o doutor Paulo foi sobre a possibilidade dos advogados utilizarem essa ferramenta não só para audiência criminal, mas inclusive para entrevista com o seu cliente. Né? Muitas vezes nós temos, imagina um advogado que é de Carapicuíba, o cliente dele está em Presidente Venceslau, detido, ou Diadema, enfim, Guarulhos. Imagina se esse advogado pudesse ter uma entrevista sem ter que se deslocar até esse presídio para poder conversar com ele e fazer uma melhor defesa, né? Eu acho que isso reduziria custo para o advogado, isso melhoraria a defesa, né, para ele. Então, eu acho que isso também seria bacana da OAB pleitear aí, junto ao CDPs, já que eles já têm essa estrutura do aplicativo Teams, de poder permitir, então, que essas entrevistas com advogados sejam agendadas previamente e possam ser realizadas também de forma virtual, né? A gente está conversando aqui com quantas pessoas conectadas ao mesmo tempo e a gente sabe da qualidade e de como tem sido bom, né, tudo isso. Então, a gente tem que tirar realmente o proveito dessa situação aí emergencial. Se eu já atuei na comarca de Itapevi, já fui promotora lá de Itapevi, meio ambiente, habitação e urbanismo, fazer um pouco de criminal também. A agilidade do processo é muito importante, sim, o Guto de Carapicuíba falando, é o vereador Guto? Não estou conseguindo ver aqui na foto. Por isso que nós dissemos, quanto mais audiências nós conseguimos realizar agora, dentro dessa época que o fórum está fechado, menos a gente vai ter para fazer depois, e isso vai encurtar a pauta, né? Então, de uma forma global, isso também vai ser um benefício para os réus, porque é claro que você, sendo processado, você quer ter essa audiência o mais rápido possível, para encurtar esse tempo de prisão processual, não é verdade? Então, quanto mais a gente conseguir realizar e produzir agora, menos vai sobrar para a gente correr atrás depois, e a gente consegue encurtar aí essa pauta. Sobre a OAB ministrar cursos para auxiliar, afinal precisamos desse suporte urgente, cursos online. Sim, é sempre bom, inclusive para poder manejar melhor essas ferramentas, que nem a gente estava falando, né, do uso do fone de ouvido. Eu estou aqui em casa com meu marido, com 2 crianças pequenas, então o uso do microfone, por exemplo, é uma coisa que ajuda, porque não pega esse som ambiente, evita essa microfonia, porque se a gente usa sem o fone, pode dar esse tipo de problema. Então, recursos de abre a câmera, desliga a câmera, fecha o áudio, abre o áudio, tudo realmente uma novidade aí para a gente. Como podemos ter certeza da incomunicabilidade das testemunhas que não estejam combinadas para estarem no mesmo lugar, uma assistindo o depoimento da outra, principalmente policiais que visam uma condenação por ter sido autores da prisão e já tem uma convicção de culpa, como no exemplo em crime de tráfico, em que somente tem a palavra dos policiais. Bom, é o Carlos Fernandes que está perguntando. Como eu disse, a incomunicabilidade, ela tem sido garantida dessa forma. Nós não temos um oficial de justiça dentro da delegacia para certificar isso. No caso de uma delegacia, mas nós temos uma autoridade policial, um delegado de polícia que montou aquela sala, que é responsável por aquela sala. Ele foi advertido, saiu um ofício meu pessoal, eu, além de promotora criminal, eu sou secretária executiva da Promotoria de Justiça de Carapicuíba, nós somos em 8 promotores, e sempre há um secretário executivo para tratar dessas interlocuções com os outros órgãos, enfim. Então, eu tenho essa incumbência. Então, nessas reuniões foi já explicado muito bem isso para eles, e, inclusive, a juíza reforça isso antes de começar a audiência, de que tem que haver essa incomunicabilidade. Agora, se o advogado estiver inseguro com relação a isso, aí realmente ele
pode argumentar, enfim, pedir para que não seja realizada da forma virtual, mas nós não tivemos ainda, graças a Deus, nenhum problema desse tipo. Cadê o doutor Paulo Kissi? Estão pedindo para o senhor falar aí. Fala sobre a sua experiência, doutor Paulo, que o senhor participou com a gente lá pelo Teams, a gente fez os testes de sair, ficou só o senhor na sala. Eu acho, assim, muito importante o que a doutora está colocando, né? Está dando para me ouvir? Tá, muito bom. Tá perfeito? Tá. Então, eu acho importante o que a doutora está colocando, né? A gente vê que nesse momento é a única forma de os processos terem seu segmento, né? E o aplicativo ele é muito bom. A gente teve a possibilidade de fazer as experiências, né? O funcionário ele sai da sala, né? Deixa um ambiente só para 2 pessoas, como eu fiquei com a doutora Sandra, né? E isso depois é possível colocar as outras pessoas que ingressam, né? Com autorização do funcionário do tribunal. Isso mostra a qualidade do sistema, né? Claro, a gente vai ter de repente, alguma dificuldade aqui e ali, né? Por exemplo, hoje, né, se eu tivesse com o fone, talvez a gente não teria esse problema técnico, né? Então, a gente fazer as adaptações necessárias para que a gente consiga ter uma audiência tranquila, né? E a experiência foi muito positiva. A doutora até de forma muito gentil me explicou tudo isso que ela colocou em slide, né? E eu acho que isso vai facilitar muito os advogados hoje também entenderem, reverem o vídeo, né? Muito bacana. E pensar que, assim, a massa dos nossos processos realmente é bem repetitiva e são processos de menor complexidade, que permitem fazer esse tipo de audiência sem problema nenhum. Aquelas audiências mais complicadas, com vários réus, várias vítimas, aí a gente deixa para fazer depois no presencial, mas o grosso, assim, quantas pessoas, né, quantos réus que são realmente beneficiados, quantas audiências que a gente já fez nesse período e com absolvições, né, teve caso de tráfico, depois os policiais esclareceram melhor os fatos e não ficou claro que aquela droga estava vinculada àquele réu e houve absolvição, né, volto a dizer, imagine se ele tivesse que ter esperado até julho para fazer essa audiência. Então, eu acho que o advogado, aí no caso concreto, ele vai sopesando tudo isso, né? Só que eu brinquei com o doutor Paulo que tem que ter uma coerência, né? Se o advogado ele decidir que dá para fazer a audiência, ele tem que concordar, vai concordar num processo, não vai concordar no outro, aí vai ficar um pouco estranho, a menos que tenha uma especificidade, não, olha, eu concordo, mas esse processo tem uma característica diferente, uma situação diferente, que nesse caso eu acho que não dá para fazer. Vamos ver que mais perguntas. Uma questão que a doutora colocou, acho que é importante, né? Eventualmente, tem alguns colegas questionando sobre como que vai ser ouvido, né? Essa questão que a doutora já falou sobre a incomunicabilidade. Eventualmente, vendo uma irregularidade, né? O juiz vendo, né, as partes do processo presenciando essa irregularidade, a audiência vai ser convertida em presencial. Então, sim, por isso que assim, a gente não precisa ficar preocupado, e se tiver alguma irregularidade? Viu que existe a irregularidade, aponta a irregularidade e o juiz vai analisar, né? Se tiver irregularidade, vai ser presencial a audiência. Né? E são problemas que pode acontecer no presencial também. Então, eu já fiz audiência que tinha testemunha que tinha sido arrolada pelo Ministério Público, e que estava, entre aspas, numa sala separada, mas que se comunicou por WhatsApp com outra pessoa. Então, assim, os problemas que nós temos no virtual, muitos também são problemas que nós temos no físico, né? Mas no fórum tem comunicabilidade? 100%? Vamos falar a verdade, ninguém tira celular de ninguém para entrar numa sala, né? Então, assim, é uma incomunicabilidade, a gente também está
considerando aí a lealdade das partes, né? São agentes públicos, enfim. Então, eu não confio. Dentro de uma delegacia de polícia, assim, quem me conhece na cidade sabe o quão rigorosa eu sou, inclusive com as polícias, tanto militar quanto civil, e volto a dizer, estão todos muito bem orientados e qualquer tipo de irregularidade que tiver, como o doutor Paulo falou, além de contaminar o processo, vai criar um problema de corregedoria para aquele policial testemunha, vai causar um problema para o seu superior hierárquico, e que vai ser levado adiante. Todo mundo sabe lá que a minha fama não é de muito boazinha, que a gente leva as coisas adiante. Estão todos bem orientados, como disse para o senhor. Tem ofício da promotoria orientando a autoridade policial superior hierárquico nesse sentido. Pedindo para eu disponibilizar, a doutora Tatiane, tudo bem, doutora? O material, sim, eu já entreguei para o doutor Paulo, depois eu coloco lá também na página do Facebook em fotos da promotoria. Que mais estão? Cotia também está fazendo, meu marido é o doutor Ricardo Navarro, lá de Cotia, ele é promotor da infância, faz também um pouco de audiência criminal, já tem feito lá em Cotia. Mais estão perguntando aqui. A maior dificuldade do pessoal é essa questão da incomunicabilidade, né? Esse que é o grande ponto, né? Que a doutora já esclareceu várias vezes, né? Não tem como ter essa... assim, até na audiência presencial a gente vai ter essa dificuldade, né? Então, não se justifica a gente pensar, todos são, né? Vai ser regular, né? Não, se tiver alguma irregularidade, vai ser apontada, vai ser verificada, né? Então, não se vê essa possibilidade de... Estou perguntando se audiências de custódia, não, as audiências de custódia estão suspensas temporariamente, né, e está sendo decidido como era na forma anterior, só na forma digital, só consultando aí os documentos e havendo a manifestação do promotor, do defensor e a decisão do juiz. O doutor Carlos Fernandes, que é o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, ele coloca assim, doutor, mas impossível, porque na sala da doutora Sandra poderia ter outras pessoas junto com ela, como os policiais podem estar todos em uma sala sem perceber, nenhum fórum tenta fiscalizar e é difícil, será virtual, será falta grave, principalmente quando a testemunha de acusação são policiais, é um período de tempo para ampliação. Ele está questionando essa questão de, eventualmente, tiver... Sim, é um problema que realmente ele é intransponível. Não vai ter um funcionário do juiz dentro da sala olhando isso, né? A gente tenta minimizar dessas outras formas, né? Sabendo que é um funcionário público, se ele fizer isso, ele vai ter que responder por isso, acionando o superior hierárquico para que ele fiscalize isso. A juíza, quando começa a oitiva da testemunha, ele já fala, o outro policial que é testemunha, ele está aí também na delegacia? Sim, está. Ele está numa sala fora, ele pode nos ouvir? Não, não pode. É como nós temos que minimizar. Agora, o advogado que fala, não, mas eu não confio nisso, eu prefiro não fazer, aí ele vai argumentar isso, mas volto a dizer, na maioria dos casos tem sido proveitoso realizar antes essa audiência. Imagina para uma audiência que foi feita dia 27 de abril, se ela tivesse que esperar até julho para ser realizada, né? Alguém, Sidney Alcácer, eu acho que perdi como será a oitiva da defesa. Olha, os casos que aconteceram em Carapicuíba, o promotor, inclusive, não se opôs, se quiser ir até o escritório do advogado, ou a testemunha quiser fazer da casa dela, pelo WhatsApp, né? Bom reforçar isso, porque às vezes as pessoas acabaram de entrar, o funcionário do juiz, o auxiliar do juiz faz a ligação de vídeo
pelo WhatsApp para a testemunha, e aí ela vira para a câmera, de modo que pode ser tomado depoimento pelo WhatsApp mesmo, isso já aconteceu, não há aí problema com relação a isso. Doutora Tatiane, percebi que os processos novos estão tendo audiências rápidas, mas as antigas réus que tinham audiências marcadas para março e abril não correram, não estão sendo remarcadas de forma virtual, somente os casos novos. Por quê? Olha, doutora Tatiane, a ideia é todos que são possíveis de fazer estão sendo feitas, tá? Se tiver algum caso concreto, pode peticionar no processo, manifestando que tem interesse na realização da audiência virtual, para que ela seja antecipada, que certamente vai ser antecipada. A gente só tem um problema com relação à requisição, os CDPs eles pedem ali, como eu não trabalho diretamente com isso, eu não sei quanto tempo que o CDP pede, de 15 dias, quanto tempo que é, mas pode peticionar no processo que certamente vai ser realizada, com certeza, pode peticionar. Depois da pandemia, facilita muito, no meu ver, algumas questões. Sim, nós temos aí essa expectativa de que essa questão possa ser otimizada, inclusive para cartas precatórias. Então, você vai poder ter o juiz daquele processo ouvindo as testemunhas que são de fora da terra, pelo Teams, né? Então, tem muita coisa aí que realmente vai vir para somar, para acrescentar. Tem mais alguma dúvida aqui para cima que ficou passando? Olha, a gente já está com muitos colegas aqui. Muitos advogados estão com bastante interesse, né? Eu vejo que até do Estado, eu divulguei aqui para os nossos presidentes estaduais, tem vários colegas do Estado inteiro, né? Quero só comentar, desculpe, pedir licença para a doutora Sandra e comentar o nosso presidente Carlos Guedes, o Guto, nosso presidente da Câmara, doutor Carlos Fernandes, doutora Nelci, nossa diretora, doutora Antenor, doutora Cíntia, doutor Wellington, doutora Malu, doutor Denilton, doutora Tatiana, doutor Luiz Rogério Barroso, que está nos Barros, que está nos auxiliando aqui na técnica, né? Sem ele a gente não conseguiria fazer essa live. Vanderleia, Rosineide, agradecer ao doutor Duarte, nosso presidente, doutora Deise, doutor Molico, agradecer aí, doutor Molico, que é o nosso secretário-geral de Osasco, e o doutor Aislan também. O doutor Aislan disse que estaria conosco aqui, quero agradecê-lo também desde já. Obrigado, doutora, só essa interrupção aí. O pessoal perguntou aqui sobre os julgamentos do júri, isso realmente vai ser um problema, a gente perdeu bastante data, bastante julgamento de plenário, o plenário não tem como ser realizado de forma virtual, e depois da pandemia aí vai ter que vir algum mutirão novamente para tentar fazer o maior número de júris e encurtar aí essa pauta, sem dúvida nenhuma. O júri não tem como fazer de forma virtual. O júri não tem como, infelizmente, isso vai ser um impacto bem complicado, inclusive porque depois do retorno, quando a gente tiver essa data, ainda tem que ter algumas formalidades, tem que ter o sorteio dos jurados, tem que ter publicação de edital, então realmente o júri, acho que foi bem complicado. Até tem uns dados aqui que hoje a gente estava conversando com a juíza do júri, a doutora Camille, a pauta de réu preso para júri, se eu não me engano, ela disse que estava em 4 meses. Então, assim, a gente tem uma vantagem, entre aspas, que a doutora Camille, ela conseguiu melhorar bastante a pauta aí de júris, então a gente já não estava tão ruim assim com relação a júri de réu preso, né? O júri, de um tempo para cá, né, a doutora pode dizer melhor que eu,
a pauta ela ficou mais enxuta, né? Eram muitos júris, né? Até na Câmara foi feito júri. Sim, sim. A gente houve mutirões realmente para desafogar bem. A doutora Camille estabeleceu metas lá de trabalho e realmente melhorou muito a pauta com relação a isso. A gente tem feito, até hoje a gente tem feito, inclusive antes da pandemia, a gente tem feito pauta dupla, então ela tem marcado, por exemplo, plenário do júri e audiência de acordos de não persecução penal ou suspensão condicional do processo. Então, tem feito de tudo aí para poder tentar dar a resposta mais rápida que possível que se possa. Não sei se tem mais perguntas aqui, doutora Sandra. Não sei se mais alguém quiser fazer pergunta, que acho que a gente está chegando ao fim aí da live. Fiquei muito feliz aí de poder participar, dar uma contribuição aí, tentar desmistificar um pouco, né, essa audiência e reforçar que assim, o espírito do Judiciário e do Ministério Público tem sido de colaboração realmente, o que a gente puder fazer para somar, para agregar. Ninguém vai deixar de fazer uma audiência virtual porque não sabe mexer no sistema. Isso daí a gente resolve com muita facilidade antes, a gente marca uma reunião fora, como se fosse o processo, a gente começa a audiência virtual antes, a gente faz teste, então, assim, a dificuldade de uso da ferramenta não vai ser empecilho e os auxiliares dos juízes estão bem colaborativos com relação a isso. O doutor Fernando Freire, que é o nosso conselheiro federal, né, doutor Fernando Freire. Tive que me ausentar, meu nome é Fernando Indago. Se os advogados constituídos por parte não podem acessar os processos por impossibilidade, se a audiência será realizada. Eventualmente, se o advogado não conseguir acessar esse processo, mesmo assim a audiência vai ser realizada? Então, como eu disse, assim, a experiência de Carapicuíba é o espírito colaborativo. Deu um problema, a gente vai remarcar. Hoje, por exemplo, essa semana, por exemplo, a gente teve um problema com o CDP. Na hora de fazer a apresentação, apresentaram o réu errado, entre aspas, era o réu de outro horário. Então, vamos supor, era para começar a audiência das 3h30, eu me conectei, e só que o CDP apresentou o réu das 4 horas. Então, aí foi remarcada a minha audiência, que era para começar às 3h30, eu entrei lá, me explicaram a situação, vamos fazer às 4h30, vamos combinar às 4h30, que aí dá tempo de ir lá buscar o réu, sem problema nenhum. Então, da mesma forma, o advogado tentou, não conseguiu, olha, manda um WhatsApp, faz um contato, manda um e-mail, olha, tive um problema técnico, a gente marca um pouco mais tarde, ou num outro dia, no dia seguinte, o problema técnico ele vai ser superado. Isso a gente está todo mundo bem colaborativo com relação a isso. Perguntaram se isso seria o futuro. Eu acho que, pelo menos, se a gente conseguisse, com relação aos réus, né, evitar esse trânsito deles. Imagina o ganho de dinheiro público que seria se o advogado pudesse conversar com o réu pelo Teams antes da audiência, e se esse réu pudesse não vir para a audiência, se ele pudesse fazer lá mesmo do CDP. Imagina o quão inconveniente seja também para o réu esse deslocamento dele entre CDP e fórum. Muitas vezes eles vêm de penitenciária de longe, ficam em dias de trânsito no CDP Pinheiros. Então, eu acho que, assim, a minha avaliação e o meu desejo, se eu pudesse opinar aí, se pelo menos havendo concordância das partes, o réu pudesse não ser trazido para a audiência, salvo nos casos que precisa de reconhecimento, né? Mas esses casos de tráfico, receptação, enfim, furto, esses casos que não exigem um reconhecimento, se pelo menos o réu pudesse ficar e a gente fazer virtualmente, seria bem interessante, seria uma redução de custo bem interessante. Concordo também com a doutora, essa questão da redução, né? Às vezes a gente fala tanto em dinheiro público gasto sem necessidade, e está aí um gasto que a gente poderia repensar, né?
assim, quem já milita na área há mais tempo sabe, né, toda a reformulação que houve. Antigamente, quem fazia apresentação, escolta, era a Polícia Militar, depois se tirou isso da Polícia Militar para que ela pudesse ficar nas suas funções mais primordiais, se criou toda uma estrutura na SAP, de agentes penitenciários, quantos concursos, né, quanta coisa envolvida para você trazer um réu para uma audiência, um fórum, como é o Fórum de Carapicuíba, quem conhece lá sabe que as instalações não são das melhores, né, a situação que o réu fica não é da melhor, não é mais favorável. Então, acho que se fosse perguntar para o réu mesmo se ele prefere fazer audiência do CDP ou se ele prefere todo esse deslocamento, muito provavelmente ele possa responder que ele preferiria fazer lá do CDP mesmo. O doutor Fernando Freire, o nosso conselheiro federal, ele coloca assim: há advogados que não têm WhatsApp nem e-mail, não têm escritório, atendem nas casas das OABs, né, nas subseções, advogadas que não conseguem acessar os processos. Estou muito preocupado com esses profissionais. Realmente isso foi uma preocupação, inclusive, que se iniciou quando se instalou os processos digitais, né? Há anos atrás, a gente não imaginava que a gente ia chegar a esse ponto. Eu lembro que eram conexões bem ruins. Hoje a gente está com o sistema do ESAGE, que a gente reclama, mas quem consulta, por exemplo, pelo PJE, sabe que lá é pior. Então, realmente, essa questão de quem não tem essa tecnologia é um problema, porque como que atua um advogado num processo digital se ele não tem acesso a isso, né? Agora, certamente a OAB vai poder dar a ele aí algum suporte, seja na casa do advogado, enfim, para tentar ultrapassar isso, né? Esses problemas de ordem técnica. Tem muitas perguntas aqui, até pessoas ilustres, né? Olha lá, a gente falando, tá vendo? 4 horas de viagem de preso, né? Não é fácil, né? Não é. Se for perguntar para esse preso, você quer ficar 4 horas fazendo viagem, você quer fazer audiência pelo Teams, né? Ele poderia também ter essa opção, né? De dizer o que ele acha melhor, né? Exatamente, por meio aí do advogado dele. Até se estabelecer, né, o critério que vai ser utilizado, né, acho que o preso questionar ele é importantíssimo. Né? Uma outra coisa, até o doutor Edu Éder, que trabalhou na Câmara aqui de Carapicuíba, ele coloca da seguinte forma: no caso de juiz renitente que não quer marcar audiência em caso de roubo, essa conduta não pode caracterizar abuso de autoridade? No caso, se eu entendi a pergunta dele, se o juiz não quiser marcar audiência, né? Audiência presencial ou audiência... Vamos pensar que a pergunta é referente à audiência virtual, né? Se o juiz não quiser marcar audiência, seria... Então, a gente tem que entender aí melhor o questionamento, né? Não imagino aí por que o juiz não iria querer marcar, talvez se ele também tiver com algum tipo de problema de ordem técnica, algum servidor, alguma coisa... Não consigo imaginar aí, talvez se ele der mais algum detalhe aí do caso concreto, porque pelo menos realmente em Carapicuíba tem se preferido por essa solução, inclusive que nem eu disse, nos casos de roubo a gente tem conversado entre nós para pelo menos já fazer a oitiva dos policiais, né, porque aí já é menos oitivas para serem feitas depois. Não deu para entender muito bem a colocação do colega, né? Mas estamos aí nos minutos finais, nos momentos finais aí da nossa live. Quero agradecer muito a doutora Sandra Rimberg por toda essa informação, né, por estar conosco, por esclarecer, né, informações muito úteis para a advocacia. Tenho certeza que muitos advogados já estão repensando nessa questão de fazer a audiência virtual, né? E a gratidão aí por a doutora sempre estar com as portas abertas para a advocacia de Carapicuíba,
né, e conte conosco, né, também no que for necessário, para que a gente consiga implementar essas mudanças que são inevitáveis, né, mudanças inevitáveis diante desse problema que assola não somente Carapicuíba, São Paulo, o Brasil, mas o mundo todo, né, e torcer para que logo isso passe, e enquanto não passar, a gente vai criar esses métodos, né. Agradecer a doutora. Doutora, quer falar alguma coisa nesses momentos? Só isso, só agradecer aí essa oportunidade de estar dando, fazendo essa divulgação, levando informação para os advogados, para que eles com mais conhecimento sobre como está sendo feito possam decidir, nos seus casos concretos, se eles querem concordar, se eles acham melhor aguardar a audiência presencial. É sempre uma honra aí poder levar a informação e compartilhar aí como tem sido. Agradecer aí à OAB, a subseção de Carapicuíba, e dizer que estou à disposição para outras lives, outros temas, enfim, estou aí à disposição. Um abraço para todos aí, boa noite. Com certeza, a doutora está mais do que convidada, e inclusive já tem aqui alguns convites aqui de presidentes do Estado aqui para a doutora estar fazendo outras apresentações. Obrigado mesmo. Agradecer também o doutor Luiz Rogério, que está conduzindo aqui a parte técnica, né? Muito obrigado, doutor Luiz Rogério, nosso presidente da OAB Lapa, pessoa que sempre está disponível para nós e ajuda muito a advocacia. Agradecer também a todos os colegas que estão aqui conosco, perdoe não mencionar todos, porque, de fato, foram muitos acessos e muitas mensagens. Então, é isso. Forte abraço, obrigado, doutora. Obrigada, um abraço, tchau, tchau.